Bom dia, alunos! Tudo bem? Como é que vocês estão? Então, nós vamos para a nossa aula hoje de História e Ensino Religioso. Então, a prof vai ler com vocês, tá? Então, meios de comunicação, passado e presente. Ao longo do tempo, os grupos humanos usaram os mais diferentes meios para se comunicar. Para iniciar o assunto, faça uma observação na leitura e uma leitura das páginas 56 e 57 do livro de História. Vou mostrar para vocês. Então, aqui a prof abriu, né, a página para vocês verem, né? Meios de comunicação, vou abrir aqui. Então, ao longo do tempo, os grupos humanos usaram os mais diferentes meios para se comunicar. Os antigos chineses, por exemplo, usavam o fogo das tochas, o colorido das bandeiras e os sinais de fumaça para avisar que o inimigo estava se aproximando da imensa muralha da China. A muralha da China possui 5.000 quilômetros de extensão e milhares de torres de vigilância, com 12 metros de altura cada uma. Instalado nas torres, os guardas avisam o perigo, acendendo tochas, agitando bandeiras coloridas e emitindo sinais de fumaça. Por esses meios, a mensagem ia de leste a oeste na China em algumas horas. Então, quem quiser saber mais sobre a muralha da China, tem várias imagens, é bem interessante, bem bonita. 5.000 quilômetros é bastante coisa, né, alunos? Então, em 1987, a muralha da China foi considerada pela Unesco Patrimônio Cultural Mundial. Hoje é um patrimônio ameaçado de destruição. As pichações, o lixo acumulado, as pedras retiradas da grande muralha pelos turistas e levadas para casa como lembrança. E o descaso das autoridades tem contribuído para a degradação. Para conhecer um pouco dessa história dessa grande muralha, então assista o vídeo, tá? Depois vamos realizar a atividade 1 do livro na página 57. Então, eu abri aqui para vocês, né? Muito legal esse vídeo, né? Então, vamos responder juntos aqui, né? Na página 57 do livro. Os meios de comunicação. Que meios de comunicação os chineses usavam para avisar que o inimigo estava se aproximando? Lembra falado que eles usavam sinais de fumaça, né? Bandeiras. Então, se for necessário, faça a leitura novamente. Aqui. Como vocês não estão na sala de aula e não tem um coleguinha para fazer, faça com seu irmão, com alguém da família, né? Utilizando gestos, você comunica uma mensagem e o seu colega tenta descobrir o que você disse. Depois é a vez dele fazer gestos para adivinhar a mensagem. Que é aquela brincadeira, né, de fazer mímica, né? Ver o que tenta transmitir uma mensagem aí para a mãe, para ver se ela entende o que está falando, né? Estou com fome, vai fazendo uma brincadeira aí. Então, a impressão de livros na China. Vocês sabiam que os primeiros livros foram impressos na China? O processo de impressão mudou ao longo do tempo. Então, hoje nós temos nossos livros, né? Graças a essa tecnologia que eles iniciaram há tanto tempo. Para entender melhor sobre esse assunto, vamos fazer a leitura da página 58. Então, aqui na página 58, abram um livro e leiam juntos. A impressão de livros na China. Outros importantes meios de comunicação eram os impressos como livros, jornais e revistas. Os primeiros livros foram impressos na China há quase 1000 anos. Isso ocorreu quando o chinês Pai Sheng, não sei se fala assim, tá? Criou blocos de cerâmicas individuais, cada um deles contendo um ideograma, isto é, um desenho que representava uma ideia. Veja o ideograma da palavra felicidade ao lado. Olha só, é um desenho, né, que representa felicidade. Então, é a forma como eles escreviam, né? Gutenberg e os tipos móveis em chumbo.
Cerca de 400 anos depois dos chineses, os europeus começaram a imprimir livros. Isso ocorreu em 1440, quando o alemão Gutenberg descobriu um modo de produzir letras em chumbo, os chamados tipo móveis de impressa. Com isso, tornou-se possível imprimir muitos livros de uma só vez. Assim, um número maior de pessoas passou a ler livros. O primeiro livro impresso na oficina de Gutenberg foi a Bíblia. Olha só que interessante, né? Então, a Bíblia é um livro muito antigo e foi o primeiro a ser impresso. Então, nessa imagem de cerca de 1600, à esquerda, trabalhadores estão dispondo tipos móveis numa prancha, de modo a formar frases ao centro, um aprendiz empilha as folhas impressas. À direita, um homem de chapéu e com barba está imprimindo textos e usa para isso uma prensa. Então, aqui uma imagem das primeiras impressões de livros. Que bem legal, né? Que interessante. Então, a imprensa contribuiu para um acesso maior ao saber acumulado. Durante os 10 séculos da Idade Média, esse saber manteve-se restrito aos religiosos, que podiam circular pelas bibliotecas nos mosteiros. Com o aperfeiçoamento da imprensa por Gutenberg, foi possível utilizar uma mesma matriz para imprimir muitos exemplares. Em consequência disso, o preço do livro baixou e o número de leitores aumentou ao longo do século. Então, daí aqui também tem um vídeo para vocês assistirem, né? Que conta a história de importantes invenções chinesas, incluindo também o papel e a impressão, tá? Então, como é importante os livros para nós hoje em dia, né? Então, a imprensa no Brasil. Então, vocês vão ler ali a página 59 e 60 do livro e vão responder no caderno, tá? Eu vou deixar vocês fazerem essa leitura agora. Podem ler em voz alta para trabalhar a oralidade e a dicção, ou também podem ler em silêncio para desenvolver o raciocínio mental. Então, a revista Zé Carioca tem sua história ligada à política de boa vizinhança adotada pelos Estados Unidos da América Latina durante a Segunda Guerra Mundial. Acredite-se que o personagem foi inspirado em um trabalho do chargista carioca J. Carlos e levado daqui para o Walt Disney, que esteve no Brasil na época. Então, daí vocês vão fazer a atividade ali da página 60. Então, aqui na página 60, né, com o avanço da tecnologia e as mudanças dos hábitos de consumo, os impressos também foram mudando. Então, observem as imagens de 2 suplementos infantis encontrados nos jornais em diferentes tempos, né? Então, ali tem um jornal do escritor Globinho, de 1938. Olha só quanto tempo, né? Hoje, como tá diferente hoje, né? E a capa de encarte em 2010, já bem colorido, né? Então, complete o quadro de acordo com o que é possível observar. Público-alvo em 1938. Qual é o público-alvo, né? Leiam a história e percebam se é para adulto, se é para criança, as cores, é em preto e branco, é colorido, tá? Façam essas anotações aí, é uma atividade bem tranquila, tá? E o que é possível afirmar que mudou nos suplementos infantis dos jornais com a passagem do tempo? Então, o que mudou ao longo desse tempo, né?